E aí galera, nesses vídeos aqui eu vou mostrar para vocês um pouco sobre questões de semiologia cardíaca e discutir também alguns temas que eu queria muito que alguém tivesse me mostrado com as palavras que eu vou falar aqui para vocês quando eu estava no começo da faculdade. Estou agora no 6º ano e eu vejo o quanto que isso fez falta e o quanto que isso é importante, a gente entender de fato as coisas. Então esse é um novo quadro aqui do canal, vou mostrar a nossa plataforma Médicos do Futuro, nossa plataforma de questões, e sempre trazer questões aqui para comentar para vocês, enquanto eu explico um pouco do assunto e um pouco do que eu aprendi ao longo desses anos de faculdade. Eu me formo daqui a 6 meses e eu gosto muito de alguns temas e vou aqui aprendendo junto com vocês, porque ainda não sei de tudo, estou estudando ainda bastante e a gente vai aprendendo aqui juntos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui em todo o vídeo é filtrar qual a categoria. Hoje eu quero conversar com vocês sobre semiologia cardíaca. Então eu coloquei aqui nossas questões de semiologia cardíaca. A gente vai responder e ao longo das respostas eu vou explicando um pouquinho para vocês. Quando a gente fala de semiologia cardíaca, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam antes da gente começar é um pouquinho dos focos de ausculta e como que funciona a sístole e diástole. Trouxe aqui um resumo de um amigo meu, ele me forneceu esse resumo justamente para eu explicar para vocês. É muito importante que vocês entendam cada um dos focos de ausculta. Então, a gente vai ter o foco aórtico, foco pulmonar, que são nos espaços intercostais direito e esquerdo, respectivamente, tricúspide, que é esse aí que está mostrado na imagem, e o foco mitral, que é esse outro foco aí mais azul, no 5º espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular. E por que a gente precisa saber desses focos de ausculta? É onde você vai pegar o seu estetoscópio, na semiologia, e colocar para auscultar no peito do paciente. Isso é muito importante que a gente entenda, porque à medida que eu for falando aqui das valvopatias, das doenças, vão ter locais que a ausculta é melhor para determinada doença ou não. E é muito importante também que a gente entenda o conceito de sístole e diástole. Eu sei que é uma coisa simples, mas a gente acaba se confundindo e isso precisa estar bem definido na nossa cabeça. Isso precisa estar bem documentado, todo mundo precisa saber. Vou dar umas dicas aqui para vocês. Então, primeiro, sempre vem a sístole. Se você pensar em B1 e B2, que a gente vai dividir aqui na primeira bulha e na segunda bulha. A primeira bulha é o tum, digamos, e a segunda bulha é o tá. Então, o coração ele não vai bater tum, tá, tum, tá, tum, tá. Isso são as duas bulhas cardíacas, apenas isso. E eu gosto de usar uma coisa para lembrar que chama cis-dis. Sístole, que vai ser o espaço entre a primeira e a segunda bulha, e diástole, que vai ser o espaço entre a segunda bulha e uma nova primeira bulha. Cis-dis. Vocês precisam lembrar disso. E a sístole nada mais é do que o barulho de fechamento das válvulas que vão separar o átrio do ventrículo. Válvula mitral e tricúspide. Então, esses são conceitos que a gente precisa ter em mente para poder entender a semiologia cardíaca. O restante a gente vai aprendendo juntos aqui ao longo das questões. Vamos começar com essa questão da Unicamp. Um homem de 57 anos é trazido ao serviço médico após um episódio de desmaio realizar grandes esforços no trabalho. Conta que subitamente perdeu a consciência, sem referir qualquer outro sintoma, e que ao acordar não apresentou déficits. Na última semana, senti-me aberto no peito a realizar os esforços que desapareceram no repouso. Eu vou conferir se isso está certo, senti-me aberto no peito. A gente sempre modifica essas questões, caso tenha algum erro de escrita, alguma coisa, a gente sempre corrige, fiquem tranquilos. Exame físico. PA de 11/8, frequência cardíaca de 92, uma frequência respiratória de 16, incursões respiratórias por minuto, uma oximetria de pulso ao ar ambiente de 97%, então o cara tá bem, tá estável. Pulso carotídeo diminuído e tardio. Então, palpei na carótida do paciente e vi que ele está diminuído e tardio. Prestem atenção nesse nome, diminuído e tardio. Coração. O ictus está presente no 5º espaço intercostal esquerdo. E quem não sabe o que é ictus, vou mostrar aqui no Google para vocês, é um local anatômico onde fica geralmente a ponta do coração. Às vezes é possível visualizar, às vezes não. Ponto de impulso máximo, né? Então o ponto que aqui é uma coisa de enfermagem, a gente não chama muito assim na medicina, pelo menos eu nunca vi. A gente chama mais mesmo de ictus cordis. E o ictus é esse local que a gente consegue visualizar onde tem a ponta do coração batendo. Coração com ictus no 5º espaço intercostal esquerdo, desviado 2 cm para a esquerda da linha hemiclavicular ipsilateral. Bulhas rítmicas com sopro mesosistólico ejetivo, rude, audível em focos aórtico, aórtico operativo e mitral. Aórtico operativo é o mesmo que aórtico acessório. Irradiado para o pescoço com B4 presente. Então, B4 é como se fosse, tem a primeira, a segunda e tem a terceira e a quarta bulha, que são bulhas geralmente que aparecem patológicas. Nem sempre quando tem B3 é patológico. Mas, se eu não me engano, o B4 é sempre patológico. Extremidades, pulsos de baixa amplitude. Então, o sangue não estava chegando muito bem nas extremidades. Quando a gente olha para uma questão como essa, a primeira coisa que a gente precisa pensar é um pulso diminuído e tardio. A descrição clássica de um pulso de estenose aórtica, de um sopro de estenose aórtica, é o que a gente chama de parvos e tardos,
que nada mais é do que isso. Imaginem comigo, a gente tem uma bomba do coração e o sangue ele vai sair lá pela aorta. O sangue ele vai sair aqui, ó, na válvula aórtica, durante a sístole. Então, durante a sístole, o coração vai contrair e o sangue vai sair aqui pela válvula aórtica, pela região do ventrículo esquerdo, passa pela válvula aórtica e vai para a aorta para ir para o corpo todo. Imaginem, se o sopro não está chegando, a gente tem alguma coisa aqui na válvula aórtica, ou seja, uma estenose aórtica. Então, por isso que o pulso periférico do paciente é tardio e é fraco, parvos e tardos. Então, essa é a descrição clássica de um sopro de estenose aórtica, diminuído e tardio. Além disso, é um sopro sistólico, ejetivo e mesosistólico. Mesosistólico nada mais quer dizer do que ele está aqui no meio da sístole. Então você tem B1, B2 e está bem no meio da sístole. É um sopro que a gente classifica, né, se você escutar. A sístole é o que a gente chama do pequeno silêncio, que é o espaço entre B1 e B2. E entre B2 e B1, que é a diástole, é o grande silêncio. Então você tem tum-tá, tum-tá, tum-tá. E o sopro de estenose aórtica vai ter o tum-tá, mas vai ter assim. Eu sei que tá meio difícil de conseguir escutar isso, mas eu tô tentando mostrar para vocês. Você tem o sopro e depois um silêncio. O sopro e depois um silêncio. Então, assim vocês conseguem entender um pouco de semiologia cardíaca e entender realmente sem precisar memorizar. Então, eu vou responder aqui a questão, estenose aórtica. A gente acertou a questão. Vamos para a próxima. Qual dos seguintes critérios é um critério maior para o diagnóstico de insuficiência cardíaca de acordo com os critérios de Framingham? Então, existem uns critérios que a gente chama para diagnosticar insuficiência cardíaca. Em outras aulas eu posso me aprofundar mais na insuficiência cardíaca, mas nessa eu queria falar realmente da parte semiológica da cardiologia. E os critérios de Framingham é uma lista lá que tem um bocado de coisa que você, infelizmente, precisa memorizar para algumas provas. Quais critérios fecham o diagnóstico? E tem os maiores e os menores. Se eu não me engano, a pessoa precisa ter um critério maior e dois menores, ou só dois maiores e um menor. Tô na dúvida agora, como que é a soma? Letra A. Aumento da pressão arterial sistólica. Não, cara, aumento da PA não tem nada a ver, nem tá nos critérios. E nem faz sentido a gente pensar num contexto de insuficiência cardíaca, se a gente for raciocinar. Insuficiência cardíaca não tem muito a ver com pressão arterial. Claro que ela pode ser consequência de uma hipertensão crônica, né? Um edema de tornozelo bilateral. Sim, tem a ver com insuficiência cardíaca, mas esse é um critério menor. Tosse noturna. Tosse noturna está muito presente nos casos de insuficiência cardíaca. Vamos ver o que tem mais. ECG com alterações isquêmicas. Cara, não. Isquemia é diferente de insuficiência cardíaca. É outra doença, é uma obstrução, é completamente diferente. Dispneia noturna paroxística. Esse sim é um critério maior e tem tudo a ver com insuficiência cardíaca, né? Então vamos marcar aqui a letra E. A gente acertou mais uma questão e vamos dar uma olhada. Aqui eu nem olhei o comentário, né? Caraca. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Os comentários são muito bem feitos. A questão se refere a um quadro clássico de estenose. A angina é apresentação clínica em 35% dos pacientes, estenose moderada grave, sendo causada por isquemia miocárdica. A síncope, por sua vez, normalmente é desencadeada por exercício físico, podendo ser explicado pela síndrome do subsídio fixo. Cara, é porque na realidade a estenose aórtica ela pode estar relacionada sim com isquemia, né? Então o paciente teve um infarto, teve uma situação e a válvula dele parou de abrir corretamente. Às vezes o paciente tem até uma arritmia junto. Acho que é disso que ele está falando aqui, da isquemia miocárdica. E o sopro ele é mesosistólico, em diamante e mais intenso no meio da sístole. Além disso, irradiação para as carótidas, fúrculo external e foco mitral. E ele explica alternativa por alternativa os outros sopros aí que a gente ainda vai dar uma olhada. Da questão de dispneia paroxística, a gente vê aqui quais são os critérios de Framingham, né? Então os critérios maiores são refluxo hepatojugular, edema agudo de pulmão, dispneia noturna paroxística, que foi a que a gente marcou, presença de B3, turgência jugular, estertores pulmonares. Além disso, tem a pressão venosa central aumentada, cardiomegalia na radiografia, terceira bulha, com presença de galope, perda de peso maior do que 4,5 kg em resposta ao tratamento, menores dispneias, esforços, tosse noturna, derrame pleural, edema maleolar, hepatomegalia, taquicardia e capacidade funcional, 1/3 da máxima registrada anteriormente. Então, nessas duas questões, a gente conseguiu revisar bastante conteúdo já. Vamos fazer mais uma questão aqui. A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica decorrente da incapacidade do coração bombear sangue adequadamente. Secundária, em boa parte dos casos, a um controle pressórico inadequado. Exato. Hipertensão. Por longos períodos de tempo. Para o seu diagnóstico, além do amparo de exames complementares, é necessário se basear nos sinais e sintomas clínicos. Boa parte englobados nos critérios de Framingham para o diagnóstico de IC. Entre os critérios maiores encontra-se, então vamos tentar lembrar aqui do que a gente viu. Dispneia os esforços ordinários, diminuição da capacidade de funcionar 1/3 da máxima registrada, refluxo hepatojugular, cara, que é um critério maior, né? Vamos voltar aqui para dar uma olhada. Refluxo hepatojugular é um critério maior. Então beleza, a gente acertou mais uma questão. Vamos ver aqui o que também era critério, né? Voltar aqui para poder... É bom que você consegue memorizar, né? A parte de diminuição da capacidade de funcionar 1/3 da máxima é menor, que tá na outra letra lá. Hepatomegalia é critério menor também. Derrame pleural é um critério menor porque, vejam bem, os critérios menores são coisas
que não são específicas de insuficiência cardíaca, enquanto que os outros critérios maiores, eles são praticamente, me dizem que o paciente tem insuficiência cardíaca. Dispneia, esforços ordinários e diminuição da capacidade funcional. Há um texto que a gente já viu que é menor, e dispneia é um critério menor também. Então, o único que é critério maior é refluxo hepatojugular, como a gente viu. Vamos fazer mais essa questão, e se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, comenta aí embaixo, e o que é que vocês querem que eu comente mais. Homem de 80 anos, tabagista e hipertenso, é internado com dor pré-cordial aos pequenos esforços, e um episódio de síncope enquanto caminhava dentro de casa. Um exame físico com a frequência de 85, a de 11/8 aí também, um pulso carotídeo com ascenso lento e baixa amplitude, ritmo cardíaco regular, com ictus cordes em 2 polpas, um sopro sistólico rude, com pico tardio em foco aórtico, um sopro mitral piante, desdobramento paradoxal da segunda bulha. Qual a principal hipótese diagnóstica? Beleza, então esse paciente ele tem uma dor pré-cordial aos pequenos esforços, ele tem um episódio de síncope enquanto caminhava dentro de casa, então não está chegando sangue no cérebro de maneira suficiente, um pulso carotídeo lento e de baixa amplitude, parvos e tardos. Cara, tudo aqui tá com cara de estenose aórtica. Essa parte do desdobramento paradoxal da segunda bulha, eu não me lembro, mas eu acredito que esteja certo também. Acho que a principal hipótese é sim a estenose aórtica aqui, mais uma vez. Lembrando que a estenose aórtica é uma das questões que mais caem em provas de residência, que mais caem nas provas também da faculdade, porque é uma patologia importante. Mais uma vez, né, parvos e tardos, e preste atenção que esse paciente ele é sintomático, o que indica que a gente vai pensar num tratamento para ele. Então, para quem já está lá mais na frente, estudando cardiologia, a gente tem que saber quando que vai se tratar essas estenoses aórticas, né? Mas um paciente que tem dispneia, síncope e angina, com a redução de fluxo sanguíneo para as coronárias, provavelmente esse paciente vai precisar ser tratado, né? E a sua intensidade é proporcional ao retorno venoso, aumentando na posição de cócoras após o exercício e diminuído com manobras que reduzem o retorno venoso, valsalva e ortostase. Quando você reduz o retorno venoso, o sopro vai diminuir. Por quê? Vai ter menos sangue voltando e vai ter menos sangue saindo lá, passando pela válvula. Ou seja, o sopro vai ser menor, porque ele não vai ter a dificuldade que ele tinha antes por causa da estenose. Pacientes com EA grave, o que vai classificar como uma estenose aórtica grave? Vai ser justamente essa tabela aqui, que eu tenho para mostrar para vocês, que ela vai me mostrar que está com uma área muito reduzida do paciente. Isso, ó, tá aqui, ó. Indica uma doença grave. E o sopro mesosistólico, eu mostrei para vocês, e depois um silêncio. Esse é o sopro de estenose aórtica. Então ele me explica, né? Ainda tem o fenômeno de Gala-Verdun, que eu posso falar nisso em uma próxima aula para vocês. Se você quiser assinar a nossa plataforma para responder essas questões, é só clicar no link embaixo, o primeiro link que vocês vão ver. E a gente tem inclusive um grupo lá no Discord, que é o melhor lugar para manter contato com a gente, tirar dúvidas, e é uma comunidade completamente gratuita para você conversar e pedir temas de vídeos, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. É a comunidade Médicos do Futuro. Tem uma área para assinantes, mas tem uma área para o pessoal. A gente fala lá de medicina, estudos e crescimento pessoal. Convido todos vocês a entrarem e participarem. Então é isso. Eu recomendo que vocês assinem nossa plataforma e vejo vocês no próximo vídeo comentando sobre questões. Digam aí embaixo se foi bom ou não. Até mais!